do Dia Nacional do Psicólogo, que é hoje. Você sabia? Pois é, e ele é celebrado nesta data porque em 27 de agosto de 1962, a psicologia foi regulamentada por lei como profissão aqui no Brasil. Hoje, segundo o Conselho Federal de Psicologia, o país tem pouco mais de 540 mil psicólogos atuantes. E em tempos onde a saúde mental é cada vez mais discutida, esses profissionais ganham enorme importância. Para falar justamente sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Lorena Lima, que atua na área há 15 anos e trabalha com terapia cognitivo-comportamental e a ciência da felicidade. Muito boa tarde, Lorena. Parabéns pelo dia, tá? Ó, muito bom falar sobre essa profissão, porque há muito tempo, né, existia um estigma muito grande das pessoas em irem a um psicólogo, né? Era muito difícil, as pessoas não queriam ir a psicólogo, achava que não era certo. Ah, eu não vou de forma alguma. Hoje a gente tem, né? Aí é que ir mesmo, a gente sabe da importância. E hoje a gente tem até dificuldade de marcar, encontrar um psicólogo com vaga, viu, gente? Que legal que hoje a gente sabe da importância da saúde mental e que a gente tem essa, né, visão diferenciada, não é? É verdade. Durante muitos anos a saúde mental ela foi vista à margem, né? Porque quando você tem uma doença física, né? Quando você dá uma topada no pé, você se machuca, aquilo ali é visível e você tem, vamos dizer assim, menos entraves para procurar um profissional. Na saúde mental, os transtornos mentais sempre foram muito vistos como algo assim que estava fora, né? Fora da normalidade. A gente sempre usou muito esse termo normalidade. Hoje a própria ansiedade, os transtornos de ansiedade eram vistos como coisa ruim. Sim. Então, o profissional da psicologia também era visto como o último recurso, ou então você só procurava um psicólogo, um psiquiatra, se você tivesse um distúrbio mental, se você fosse o louco. Exatamente. E hoje em dia a gente já olha para a saúde mental como uma busca ativa de bem-estar. Perfeito. E isso é muito importante. A busca ativa de bem-estar. É uma busca por uma qualidade de vida. A gente sabe que a saúde mental, ela controla também o físico, né? Sim, então, existem diferentes tipos de abordagens e atividades. E aí eu queria entender um pouquinho sobre isso. A nossa profissão, ela está aqui há 62 anos, né, no nosso país, regulamentada. Comemoramos no dia 27. A psicologia é uma ciência que o objetivo dela é estar próximo daquele que precisa, seja o acometimento emocional ou psicológico. A gente fala sobre as dimensões. Eu tenho uma dimensão física, eu tenho uma dimensão psicológica e eu tenho uma dimensão emocional. Quando essas dimensões elas não estão em equilíbrio, e aí a gente pode procurar sim o profissional da psicologia para trazer para a gente aquela rede de apoio. Sim. Porque muitas vezes, já que a gente não tem a rede de apoio dentro do próprio lar. Sim. Às vezes o paciente ou a pessoa, ela não tem uma rede de apoio social, não tem a rede de apoio familiar. E o profissional da psicologia, ele vai trazer o conhecimento técnico, a escuta qualificada, o acolhimento tão necessário, porque às vezes, veja, eu sinto angústia, eu estou sofrendo, mas eu não consigo identificar onde é que dói. Sim, sim, né? Sim. E aí o paciente vem, olha para o familiar, olha para um amigo e diz assim, olha, eu não estou bem. E aí as pessoas ao redor dizem assim, mas como você não está bem? Você tem tudo, né? Você tem uma família, você tem às vezes uma condição financeira muito bacana, você tem amigos, e como é que você está se sentindo triste? Como é que você está se sentindo ansioso? Como é que você não está conseguindo lidar com essa situação? Outro momento em que o psicólogo atua também é quando a gente
passa por traumas. Sim. É muito comum a gente procurar o psicólogo, né, o profissional da psiquiatria também, nosso grande parceiro, mas quando o paciente ele passa por algum trauma, né, algum estresse pós-traumático, um trauma às vezes infantil, que isso vai sendo ao longo dos anos ali colocado de lado, num cantinho, até o paciente não dar mais conta. Sim. E na psicologia tem diversas abordagens, sim, não é? Sim. A gente falou aqui no início, a técnica em que a Lorena trabalha é a terapia cognitiva comportamental. Tem a terapia positiva, sim, né? E aí, o que é que difere? Então, o que vai diferir essas diversas abordagens são o conjunto de técnicas e a forma como a gente vai escolher, entender o sujeito e todo o seu funcionamento. Imagine que nós queremos chegar no mesmo lugar, só que nós estamos escolhendo caminhos diferentes. Então, a gente vai adequar o nosso sistema de entendimento do sofrimento desse paciente baseado naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente escolhe dentro do nosso rol, do nosso aparato, do nosso fazer profissional, para trazer o benefício para aquele paciente. Sim. Então, eu tenho psicodrama, eu tenho a psicanálise, eu tenho a terapia cognitivo-comportamental, eu tenho a gestalt. Imagine só, o profissional da medicina, ele se forma médico. Sim. E posterior a isso, ele vai entrar no processo de residência para escolher a especialidade que ele vai atuar. Então, ele é médico, mas ele escolhe uma especialidade, um campo específico da medicina para atuar. Nós, psicólogos, nós saímos com formação em psicologia e escolhemos uma linha terapêutica para a gente poder auxiliar o nosso paciente dentro da especialidade que mais cabe com o nosso entendimento e o nosso fazer profissional de identificação. Que legal. E assim também é para o paciente, é importante que o paciente busque a psicologia dentro dessa identificação. Tem como o paciente entender um pouquinho para buscar? Porque acontece muito, né? Eu particularmente ouvindo aqui relatos e a gente, né, que lida com a comunicação acompanha, né? Às vezes a gente fala, olha, importante, busque ajuda, né, psicológica. A gente sempre dá orientações, né? E acabou ouvindo, eu já fui para o psicólogo, mas não deu certo. E muitas vezes esse não dá certo pode ser exatamente a abordagem que foi buscada naquele momento e que talvez não tenha sido a mais adequada. Isso acontece? Isso sim, isso pode acontecer. É uma questão também, primeiro contato do paciente com o psicólogo, ele deve se sentir acolhido, ele deve se sentir escutado, independente da abordagem profissional. Se ele tem esse acolhimento, se ele sente que ele é escutado, se ele tem esse aconchego e principalmente essa demonstração de empatia, não julgamento, mas acolhendo a demanda dele, eu acho que esse é o primeiro ponto. Daí vem o processo do desdobramento da identificação da linha, né, que o psicólogo ele atua. Então eu acho que é um conjunto, sim, mas também, obviamente, nós somos humanos. Tem uma questão mesmo de simpatia, de você se identificar com o perfil do profissional. Também é muito importante isso. Então, tem as abordagens, tem aí toda a linha, né? E tem a forma profissional de atuar. Hoje, o que a gente percebe é que cada vez mais, né, as pessoas estão buscando psicólogos para cuidar da saúde mental. Nós temos até alguns dados, né, voltando aí a esses dados. A gente falou aqui sobre temas muito pertinentes e de acordo com dados de 2023 da Organização Mundial da Saúde, gente, 9,3% da população brasileira sofre com problemas de ansiedade. Um dado que é bem preocupante. Sim. E eu queria que a Lorena falasse um pouquinho sobre isso. Bom, super necessário falar. A ansiedade hoje, a gente até trabalha a ansiedade não necessariamente como um sintoma, mas como um efeito da vida atual, da vida moderna.
né? Então, nós estamos mais acelerados, nós estamos mais agitados. A nossa mente, ela está se colocando no lugar que a gente precisa pensar no ontem, mas principalmente no amanhã, no daqui a 2 meses, no daqui a 1 ano. Então, hoje você verifica que é muito comum o discurso das pessoas: estou ansioso, estou ansioso. Mas eu também quero dizer que nós estamos num ritmo de vida que tem favorecido esse sentir ansioso. Sim. Nós estamos tendo um funcionamento ansioso. E o uso excessivo de telas, né, do celular, do computador, tem feito uma coisa muito interessante, que é a fragmentação do nosso pensar. Nós estamos com a mente fragmentada. E aí vem a dificuldade em se concentrar, a dificuldade em lembrar de fatos, às vezes, mais antigos ou até recentes. A dificuldade... É tão comum hoje você encontrar uma pessoa que diga para você: poxa, há 5 anos atrás eu lia tantos livros, hoje eu não consigo ler nenhum. Verdade. Então a gente não pode trazer tudo dentro de um processo de patologia. Sim. Porque nós estamos num ritmo de vida mais acelerados. E aí a ciência da felicidade vem para trazer esse entendimento de que, assim, veja, o futuro é ansiedade, o passado é saudade. E o presente, ele precisa ser agora e precisa ser vivido em cada etapa, em cada fase. A gente precisa sentir o presente. Acima de tudo, desmistificar aquela ideia de que a gente tem que ficar bem o tempo todo e que a felicidade é como se fosse um prêmio de Mega Sena, em que um dia você vai ganhar um grande prêmio, você vai sentir uma grande felicidade e você vai apalpar. Porque a gente tem pensado numa felicidade palpável. A gente olha a felicidade às vezes no carro que eu queria tanto comprar e que eu não consegui. A gente olha a felicidade naquela viagem. Só que aí o que acontece? Eu consigo às vezes o carro, eu consigo às vezes a viagem, mas eu ainda não estou feliz. Porque a felicidade é uma experiência emocional. Ela tem que ser sentida, experimentada e vivida. Que lindo. É isso mesmo, gente. Ó, nossa, fiquei aqui arrepiada até, porque quando a Lorena falou da ciência da felicidade, a gente fica se perguntando: nossa, ciência da felicidade. Gente, você sabe o que é estudar felicidade, né? É exatamente você ter uma ciência que justifica a felicidade. Pois é, viver o hoje, o agora, né? Sim. O presente. E realmente acho que essa ansiedade faz com que a gente perca o momento. Exatamente. Né? Sempre buscando amanhã, buscando amanhã, buscando amanhã e não vivendo o agora, né? Exatamente. E não viver, inclusive, as coisas difíceis por quais a gente passa. Então, assim, eu não posso olhar que a busca da felicidade, a experiência da felicidade, ela vem somente de coisas felizes. Às vezes eu preciso olhar para trás e ver a trajetória tão aguerrida, a minha trajetória que eu digo assim: poxa, cara, eu não tinha noção que eu era capaz de ter chegado até aqui, de ter sido tão corajosa ou corajoso, de ter feito as coisas que eu fiz. A gente está o tempo todo sempre passando por cima das nossas pequenas conquistas. Sim. Eu digo, ninguém começa correndo. Todo mundo começa caminhando, depois a gente vai trotando, depois a gente vai saltando, a gente vai fazendo o nosso percurso. Então ninguém começa correndo. Eu tenho uma trajetória, eu tenho uma jornada e a partir disso eu preciso olhar para o meu eu preciso olhar para o meu agora. Então, por exemplo, na ciência da felicidade, a gente vê multidimensão. Eu preciso ver o que é que eu estou fazendo, por exemplo, para a minha dimensão física, para eu me sentir feliz e para experimentar a ciência da felicidade. Porque existem reações químicas corporais que também movimentam a sensação de bem-estar. Estou me alimentando bem? Eu estou cuidando bem de mim, eu estou cuidando bem do meu corpo, eu estou cuidando do meu lado espiritual. Aqui Sim. estão os meninos. Então, assim, eu estou tendo essa minha conexão espiritual com o universo, com a natureza, com Deus. Sim. Então, assim, eu tenho aproveitado aquele encontro com os amigos. Sim. Eu tenho deixado meu celular de lado e tenho batido um papo aqui com o Jaque e me divertido só em encontrar você. Que legal. E deixar o celular aqui. Sim. Hoje tudo é postado. Tudo precisa ser registrado. Eu primeiro preciso postar, para depois eu viver. Nós invertemos os papéis. Verdade, verdade.
E aí vem a ansiedade, a depressão, a sensação generalizada de vazio. Eu nunca escutei tanto dentro do consultório o discurso: estou me sentindo vazio, vazia. Esse sentimento de vazio. Olha, Lorena, nossa, adorei, assim, ficaria a tarde inteira batendo um papo com você aqui, mas não vai faltar oportunidade, tá? Quero voltar a falar sobre a ciência da felicidade, porque eu amei esse tema. Hoje eu realmente quero aqui te parabenizar, né, pela profissão. Vi que você ama o que faz, dá para sentir, né, nesse momento, quando ela fala com maior alegria, né, e eu quero dizer para todos os profissionais que cuidam aí da saúde mental, nossa, vocês são tão importantes, principalmente nesse momento pós-pandemia. Vocês têm ajudado tanto a tanta gente que vocês nem imaginam. Então, parabéns para todos vocês. Muito obrigada, Lorena. Gratidão. Parabéns, viu, a todos os profissionais aí da psicologia. A gente vai dar uma pausa muito rápida e volta já já.